Olá, pessoal. Meu nome é Yara Aguiar, eu sou médica cardiologista. Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. Muitas doenças são evitáveis e, mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para a sua saúde. E hoje vamos falar sobre um assunto que norteia a vida das mulheres desde a primeira menstruação e faz parte das políticas públicas de saúde voltada para mulheres, que são os métodos anticoncepcionais hormonais. E para falar desse assunto, eu convidei a doutora Larissa Maciel Ribeiro, que é mestre pelo programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências para a Saúde, pela FEPEX, no Distrito Federal, supervisora do programa de residência médica de ginecologia e obstetrícia e médica do Serviço de Reprodução Humana do HMIB. Tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia, endoscopia, ginecologia e reprodução assistida pela Febrasgo. É a responsável técnica e sócia da Clínica Saúde da Mulher, médica do Serviço de Reprodução Humana do HMIB e Gênesis. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, doutora Yara, pela oportunidade de poder falar de um assunto tão importante para as jovens de hoje em dia. E aí, o surgimento da pílula, né, contraceptiva, ela data mais ou menos de 1960, né, pós-Segunda Guerra Mundial. E desde então, muitas mudanças e novos métodos surgiram. Mas, afinal, o que caracteriza um método, né, anticoncepcional? O método ele é caracterizado por mudanças no organismo da mulher a fim de que ela não engravide. Então, o espermatozoide não consegue fecundar o óvulo. Então, o que que o método vai fazer? Ou a mulher não vai ovular, ou o método vai fazer com que o muco fique espesso e o espermatozoide não encontre o óvulo, alterando também a motilidade tubária. E para quem que está indicado esses métodos anticoncepcionais? Para todas as pacientes que não desejam ter filhos. E existe um método mais eficiente? Existe. Os métodos de longa duração, que são os DIUs e o implante, tá? O implante, eu não tenho nenhum conflito de interesse, só tem um no mercado, que seria o Implanon. E os DIUs, né, que a gente tem os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais, que são os DIUs de cobre e de prata, eles são os métodos mais eficazes para a contracepção. Mas a gente tem vários métodos. Pílulas, quando tomadas direitinho, fazem efeito. Injeção, adesivo transdérmico, anel vaginal, injetáveis, todos são métodos contraceptivos eficazes desde que usados corretamente. Esses métodos mais de longo prazo, né? Fala um pouquinho para o pessoal, a porcentagem, né, de eficiência, que se a gente poderia ter esse número de eficiência da... Em relação ao Implanon, a taxa de insucesso dele seria 0,05%, tá? Em relação aos DIUs, varia de 0,2 a 0,8%. A pílula oral chega a 9% de falha. Então, olha a diferença. Então, a pílula, ela tem uma ineficácia 20 vezes maior do que um DIU, por exemplo. Mas isso depende mais de como a pessoa toma essa pílula? Exatamente. Porque é mais, né? Totalmente Por isso. É totalmente dependente de como a pessoa toma, porque é muito fácil uma pessoa esquecer de tomar a pílula um dia. Então, quando ela esquece de tomar a pílula um dia, o efeito não é o mesmo. Uhum. E além disso, além dela pessoa não tomar a pílula um dia, esquecer, reduzir bastante a sua eficiência, existe a influência de outras medicações que podem reduzir o efeito dessas pílulas ou desses métodos anticoncepcionais no geral? Existem. Muito se fala de antibiótico, né? Então, vamos começar pelo antibiótico. Só tem dois, a rifampicina e a rifabutina, que poucos são utilizados. Então, os outros todos que a gente usa não influencia no anticoncepcional, tá? Então, só tem esses dois. Aí temos os anticonvulsivantes, tá? Fenitoína, carbamazepina, topiramato, esses podem influenciar, tá? E basicamente são esses. Então, são poucas medicações que influenciam nas pílulas,
nas injeções, nos transdérmicos. Então, a gente tem poucas influências nesse sentido. Mas esses medicamentos influenciam de alguma forma nesses métodos, por exemplo, o DIU ou o próprio Implanon? Não, não. Esses medicamentos só influenciam na pílula, no adesivo e no anel vaginal. E existem até também algumas coisas sobre chá, sobre outras coisas que acabam de mito, né? De coisas na internet que acabam falando sobre isso. Não existe essa influência. Não, não está nos critérios de elegibilidade da OMS. Exato. E os chamados chips da beleza são um método anticoncepcional? Não. Não, mas eu vou falar, eles não são considerados, mas eles bloqueiam a ovulação. Então acabam que a paciente não engravida usando eles, mas eles não são um método contraceptivo, não dão segurança para essa paciente. Que esse método, gente, ele é feito basicamente de gestrinona, né? Mas algumas vezes eles colocam outros componentes aí nesse, né, Sim, no a gente tem chips com vários hormônios, né? O chip da beleza, esse nome que se deu é o de gestrinona, mas a gente tem chip com estrogênio, progesterona, testosterona, tem vários outros chips, né, que se usam hoje no mercado, mas nenhum tem cadastro pela Anvisa. Para utilizar de forma comercial. De forma comercial. Na verdade, existe uma indicação que foi descrita, né, para o tratamento de endometriose, porém, é via oral e não sei se usa isso na prática. A gestrinona. Sim, para tratamento de endometriose. Muito pouco, quase não se usa. Existem outros métodos que são tão mais eficazes, e aí pelos grandes efeitos colaterais da gestrinona, a gente pouco usa para tratamento da endometriose. Tem algumas pacientes que usam, falam que melhorou muito, que só melhorou com a gestrinona, só que a gente tem que pensar muito nos efeitos colaterais que ela vai causar para o futuro. Tá? E a gente falando um pouquinho aqui, né, do coração, ele tem um efeito também, mais uma vez, aí de bloqueio, né, desse eixo, reduzindo a produção do estradiol na mulher e, mais uma vez, aumentando LDL, que é o colesterol ruim, e é impressionante o quanto aumenta e o quanto a mulher com o uso tem o aparecimento precoce de aterosclerose, né, que são as placas de gordura nos vasos sanguíneos com elevação de pressão arterial também, então cuidado aí, é algo que a gente tem que disseminar informação de verdadeira, né, e de qualidade. Primeiro, não é um método anticoncepcional e não tem uma indicação de uso formal para nenhuma doença pela Anvisa. E quais são as outras indicações desses métodos, além de evitar a gravidez em si? Ótimo. Então, assim, a gente pode usar os hormônios das pílulas, do DIU, do implante, para diminuir sangramento, tá? Para endometriose, então, o tratamento clínico para endometriose, paciente com muita cólica, com muito sangramento, seria hormônio, seria uma pílula, um DIU. Então, a gente pode usar para sangramento anormal, para endometriose, a gente pode usar para pacientes que têm síndrome do ovário policístico com sintoma, né? Aquela paciente que tem muita acne, que tem muita oleosidade, que tem muito pelo, a gente poderia usar, que melhora bastante a acne. Então, a gente tem outras indicações para os contraceptivos que não são só para evitar a gravidez. E eles oferecem algum risco para a saúde da mulher? Muito se fala a respeito disso, né? Sim, como todo hormônio, né? Mas o benefício seria muito maior. Vou colocar aqui bem claramente. O risco maior seria trombose, né? A gente usando um contraceptivo com estrogênio e progesterona, a gente aumentaria as chances de trombose. Mas se essa mulher engravida, a chance dela ter uma trombose é de 20 a 60 vezes maior na gravidez e no puerpério. Ou seja, esse risco é muito reduzido quando comparado a uma gravidez. Então, assim, a gente tem que saber para quais mulheres a gente vai usar esse hormônio, tá? E não sair disseminando essa informação que toda pílula vai dar trombose. Não, tem que avaliar em qual mulher você vai usar esse hormônio. Talvez realmente não seja para todo mundo, mas pode ser para uma grande maioria da população, tem um grande benefício com isso. Só queria deixar bem claro que os hormônios somente de progesterona,
com exceção da progesterona injetável trimestral, não aumenta a chance de trombose. Só para deixar isso claro. E esse risco aumentado de trombose, ele deve ser, claro, como todo medicamento, você vai dispor dele com a ajuda de um profissional de saúde, de um médico, e o risco é aumentado principalmente naquelas mulheres. Mais uma vez, que a gente vai falar sobre o estilo de vida, que usa tabagistas, né? Essas mulheres acabam tendo um risco aumentado nessa A depender população. da quantidade de cigarro que essas mulheres tomam, elas nem podem usar estrogênio. Então, a gente nem prescreve pílula combinada ou qualquer contracepção combinada com estrogênio e progesterona. Então, a gente nem pode prescrever. Então, se essas mulheres fumam mais de 15 cigarros por dia, elas não podem tomar combinado, tá? Então, assim, a gente tem aquelas mulheres que não vão poder usar. Aí eu acho que vai ser uma outra questão que eu acho que eu já vou até colocar, assim, as mulheres também que tem enxaqueca com aura, né? Que é aquela dor de cabeça muito intensa, que fica com sensibilidade à luz, que às vezes vê pontinhos brilhantes. Essas mulheres também não podem usar contraceptivo combinado com estrogênio e progesterona, porque elas têm um aumento da chance de AVC, que é o derrame. Essa, inclusive, seria uma pergunta que eu queria fazer. Se existe algumas mulheres que têm uma contraindicação, né, assim, formalizada já para o uso desses métodos anticoncepcionais. Então, você já citou aí a enxaqueca com aura, pelo aumento do risco de AVC, a tabagista, né, com mais de 15 cigarros por dia. Exatamente. Quais outras que você poderia citar? Pacientes que tiveram trombose, né, prévia, pacientes que tenham qualquer contraindicação ao estrogênio, né, câncer de mama, também não podem. Então, essas pacientes não vão poder usar, tá? E existe uma alternativa aí hormonal? Como método contraceptivo, o uso da progesterona poderia ser indicado? Poderia. Nesses casos? Sim. Não para as pacientes do câncer, né? Mas, por exemplo, as pacientes que tiveram trombose, você pode usar os métodos com progesterona. Então, a gente poderia usar o Implanon, que é o implante, a gente poderia usar todos os DIUs, né? Que seriam os DIUs de cobre, ou o Mirena, ou o Incailina. Então, a gente poderia usar todos esses. Ou a pílula só de progesterona, a gente poderia usar todos. Ótimo. E quais os possíveis efeitos colaterais, né, desses métodos anticoncepcionais? Então, os efeitos colaterais, eles acontecem principalmente nos primeiros 3 meses de uso, tá? O principal, tá, seria aquele sangramento irregular do início do uso, que é aquela borrazinha chata que sai na calcinha. Então, esse seria o principal. A gente pode ter uma dor mamária, às vezes a gente pode ter uma dor de cabeçazinha leve, um edema, um inchaço bem discreto, que geralmente melhora após 3 meses de uso. Que é a minha próxima pergunta também. Esse inchaço, dificuldade para emagrecer, que as pessoas às vezes citam, né? É um efeito colateral? Tem algum método anticoncepcional que pode dar mais esse efeito colateral do que outros? Então, em relação a ganho de peso, né, que é a principal pergunta, vou falar bem específico. A gente tem vários estudos que mostram que, com exceção do injetável trimestral, nenhum outro causa ganho de peso, tá? Então, não ganha peso com exceção do injetável trimestral, tá? Então, não existe, gente. Tem uma variação leve de 1 a 2 quilos por ano, que pode ser para mais ou para menos. Então, não ganha peso. O inchaço, geralmente, às vezes, a base de progesterona, dá um inchaçozinho no início, mas depois que se resolve, tá? Então, o contraceptivo não aumenta o peso, só a comida. Quando você come, aumenta o peso. Não aumenta o peso, mas tem uma dificuldade, vocês estão vendo que eu estou tentando ajudar, mas tem uma dificuldade para perder? Também não, né? Não adianta, gente. Não adianta. Tem, gente, não tem. Se você não comer, não vai engordar. Não tem. Uma outra pergunta que eu acho que também faz parte é em relação à libido. Ela interfere no libido? Isso pode influenciar, tá? Por quê? Porque a maioria desses métodos vão bloquear o eixo hipotálamo, hipófise ovariano. Aí diminui os hormônios e pode diminuir a libido. Mas, gente, hoje em dia a gente vê que a libido está muito mais relacionada com fatores emocionais do que com fatores hormonais nesse caso, tá bom? Então, o que a gente vê hoje é que a maioria das pacientes tem um casamento mais
prolongado, tem problemas com o marido, com a família, com os filhos, e isso exerce um impacto muito maior na libido dessa paciente do que a pílula que ela usa, tá? Mas a pílula pode ter uma influência negativa, sim. Vai ter um efeito como um todo. Às vezes a mulher, ela trabalha demais, ela tem um filho, ela tem várias Ela obrigações, está ela cansada, né? exatamente. Ela está cansada. Então é importante ter um estilo de vida, melhorar o estilo de vida como um todo Uhum. e não culpar somente um fator, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso. Você queria acrescentar mais alguma coisa que você acha interessante, que a galera devia saber aí a respeito dos métodos anticoncepcionais? Eu acho que eu queria aproveitar que você falou do gestrinone, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque o que a gente vê às vezes são pacientes usando o chip da beleza, mulheres internadas com trombose. Eu queria saber o que você falaria em relação a isso, a trombose e o uso indiscriminado da testosterona, porque hoje a gente vê ginecologistas, endócrinos, às vezes até cardiologistas prescrevendo indiscriminadamente testosterona aí para todo mundo. Eu queria só que você falasse isso, a visão do cardiologista em relação a isso. A visão do cardiologista é de pânico, terror. Igual a minha, né? Total, de terror e pânico, né? Como as pessoas se utilizam da fragilidade, né, do paciente. Na minha visão, seria só de má fé mesmo, porque muitas pessoas estão com sequelas e perdendo a vida em virtude de tratamentos totalmente irresponsáveis. Como a gente falou, tanto a gestrinona como a testosterona, você pega uma mulher numa fase que ela tem uma proteção cardiovascular do estradiol, né? Que ela está sendo protegida porque é uma proteção cardiovascular, e você bloqueia esse eixo, e você bloqueia a produção desse estradiol. Então, é claro, evidente e notório as alterações cardiovasculares que a gente vê na prática, com aumento de LDL, que é o colesterol ruim, com queda do LDL, com a queda do HDL, que é o colesterol bom, elevação da pressão arterial, aumento de fibrinogênese, né, que aumenta essa possibilidade de aterosclerose, que são essas placas de gordura, tanto arterial quanto venoso, pacientes com hipertrofia cardíaca, né, com consequências de insuficiência cardíaca, AVCs, né, então sim, é terror e pânico mesmo, totalmente irresponsável, sem nenhuma indicação. E você fala muito a respeito disso, até que as mulheres chegam e falam, não, mas eu fui no fulano, e aí ele dosou ali a minha testosterona, e a minha testosterona estava baixa, então eu tenho indicação. Fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dosagem de testosterona que é disseminada e que, na verdade, a gente não tem nem método para dosar essa testosterona, que ela não deveria nem ser dosada. Eu adoro falar isso, eu falo muito no consultório, assim, gente, a gente não tem laboratorialmente nenhum método que consiga dosar a testosterona da mulher que naturalmente é baixa. Então, assim, quando a gente pede uma testosterona, né, para dosar no sangue, é porque a gente está desconfiado que essa testosterona está alta. Não dose testosterona porque a mulher está com diminuição da libido. Isso não vai resolver de nada. Quando a gente dosa, é porque a gente está achando que essa testosterona está alta, ou é porque a gente está suplementando, que eu também suplemento testosterona para algumas pacientes. Eu não sou totalmente contra. Tem pacientes que têm indicação de suplementação transdérmica, que não é chip, e a gente tem que dosar para a gente ver se essa testosterona não vai aumentar demais, tá? Então, por quê? Porque no laboratório a gente não tem um método que consiga dosar fielmente a testosterona da mulher. Então, se ela vier 1, 2, não vai mudar nada. Ou se ela vier 15, não vai mudar a minha conduta em relação a isso. Então, é isso que eu falo muito. E aí, só para vocês, eu só queria deixar uma mensagem final, que os homens, né, como a doutora Yara sabe muito bem disso, eles morrem mais de doença cardiovascular do que as mulheres. Eles infartam mais que as mulheres. Quando a gente coloca o chip da beleza, que está tão famoso hoje em dia, as mulheres vão morrer igual os homens de doença cardiovascular. Então, a gente só está aumentando a nossa chance de morrer antes. Entendeu? Então, assim, gente, vamos cuidar da nossa saúde de outra maneira, vamos ficar bonita de outra maneira, que não usando tanta testosterona assim. É isso. E aí, como mensagens finais, né, eu queria dizer para vocês que
Como estamos falando aqui de métodos anticoncepcionais hormonais, queria lembrar que esses métodos eles não protegem nem contra as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, nesses casos, você deve ter relações sexuais protegidas com camisinha, que é importante a gente ressaltar aqui. E existem inúmeros programas de saúde voltados para a mulher. Informe-se, procure esses programas para que você evite uma gravidez aí indesejada. É isso, Lari. Deixa aí suas redes sociais para o pessoal continuar te acompanhando lá no Instagram, na produção de conteúdo. Manda no direct alguma pergunta, sugestões de temas. Sim, gente, eu tenho o Instagram, é doutora.dra.larissa.maciel. Fiquem à vontade em me seguir, se quiserem mandar perguntas, estarei à disposição, tá? Muito obrigada. E o meu Instagram é Yara Guiar, com Y, né? Ponto cardiologista. E vocês também podem me seguir lá para mais informações. Por favor, gente, compartilhem, curtam esse vídeo. Muita informação legal, conhecimento de qualidade para vocês. E esse foi mais um Por Você de Coração.